Bom dia a todos. Meu nome é Marco Antônio. Eu sou seu amigo direito. Me titulo assim para conversarmos sobre as questões do dia a dia que envolvem os nossos direitos diários, envolvem a advocacia de uma maneira geral. Olha, eu comecei a conversar com vocês sobre o tráfico, dando algumas orientações, e começou a chover questões com relação a determinados abusos. Pessoas indagando o seguinte: olha, o meu filho estava passando na rua, a polícia pegou e levou ele. Ele não tinha nada a ver com o que estava acontecendo lá do outro lado, que os traficantes estavam envolvidos. Olha, roubaram lá na esquina da outra rua, vieram aqui na rua e pegaram meu filho, porque ele era parecido com um ladrão, mas meu filho não tinha nada a ver, meu filho estava aqui em casa, e por aí vai. São questões cotidianas que talvez você já tenha sido vítima ou saiba de alguém que tenha sido vítima, que são questões mais comuns do que a gente imagina. E por ter recebido inúmeras reclamações nesse sentido, e muitos comentários nesse sentido, é que eu resolvi falar sobre habeas corpus. Antes eu faço um adendo, uma observação. Leiam o artigo 5º da Constituição Federal. A Constituição é a lei máxima do nosso país. O artigo 5º fala dos direitos e garantias individuais. Gente, vocês começaram a ler, vocês vão se espantar com tantos direitos e garantias que nós cidadãos possuímos. Se tiverem oportunidade, leiam, até pela internet mesmo, pelo artigo 5º, leiam, você vai ver quantos direitos você tem. E um desses direitos, que está lá no inciso 68 do artigo 5º, se chama habeas corpus. Habeas corpus, tragam a mim esse corpo. Tragam a mim esse corpo. Habeas, do verbo trazer, traga. O corpus, corpo, seria você chegar para o juiz para poder fazer uma reclamação e olha, aconteceu um ato que eu considero ilegal, então eu quero que o juiz julgue esse caso. Me lembra muito o que acontecia no Império Romano, isso aí só para os cidadãos romanos. O cidadão romano, quando ocorria alguma coisa com ilegalidade, principalmente ser preso, ele podia apelar para César, pedir que o caso dele fosse examinado e julgado por César, que era, no caso, o imperador da época. Isso não chegava a ser habeas corpus, mas como professor de história, mediamente, me lembra muito bem isso, mas o habeas corpus, graças a Deus, o direito moderno, principalmente no Brasil, em vários países é adotado, não em todos, tá? Principalmente em algumas ditaduras aí, não, mas o habeas corpus, graças a Deus, está em vigor no Brasil. O que é o habeas corpus? O que diz o artigo 68, o artigo 5º, inciso 68 da nossa Constituição Federal. Consider-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. De imediato, a primeira coisa que o advogado irá examinar, embora para ingressar com habeas corpus não precisa nem ser advogado, tá? Então a pessoa do povo pode ingressar. Às vezes procura o seu advogado, na maioria dos casos, porque o advogado está mais apto para lidar com a lei, tá bom? Mas a primeira coisa que vai se examinar, a prisão, quem decretou a prisão era competente para decretar a prisão? Alguém competente pode decretar a prisão de alguém? Pode. Acontece muito. A família está com alguém drogado lá e que está com problemas de droga e quer internar a pessoa de qualquer maneira à força, vai em uma determinada clínica, eles vão lá, pegam a pessoa à força e põem dentro da clínica. Testado médico, o médico diz que a pessoa não pode sair daqui, a pessoa drogada. Negativo. A pessoa está com um problema, precisa desse internamento, precisa desse internamento compulsório, que a própria lei já prevê. Opa! Mas um advogado ou um Ministério Público
tem que fazer esse pedido ao juiz, juntar as provas. O juiz é que vai decidir se esse internamento será feito ou não compulsório. Fora disso, cabe ao habeas corpus. Alguém foi preso desobedecendo as regras legais, nós só podemos ser presos em flagrante delito ou por ordem judicial. Fora isso, é ilegal, mesmo que a autoridade seja competente, seja um delegado de polícia ou seja um juiz. Entendeu? Nesse caso, cabe habeas corpus. E vários tipos de autoridade, tá? Para todas as autoridades, até chegar lá em cima no Supremo. Delegado, a gente ingressa com habeas corpus para o juiz cometeu ilegalidade para o desembargador, no Tribunal Nosso Regional, do Tribunal para o Superior Tribunal e até chegar na nossa Corte Máxima. Mas examinar-se-á a ilegalidade. Ah, Dona Maria, o seu filho simplesmente estava passando na rua e os policiais pegaram ele lá do outro lado da rua, não tinha nada a ver com a questão, lógico, vamos provar isso. Provando isso, apreciar que ele não tinha envolvimento nenhum com o caso, e o remédio é o habeas corpus, para que o juiz examine esse caso, examine as provas que foram apresentadas e ali sim decida se cabe ou não o habeas corpus, ou seja, se a ilegalidade foi ou não cometida. Mas o remédio é esse, tá? Só um alerta. Na maioria dos casos, o remédio não é tocar fogo em ônibus, o remédio não é ficar aí fazendo protesto enfurecido na pista, que inclusive muitas vezes tem crianças junto e tal, que pode acontecer alguma coisa de mal. Nós temos o remédio jurídico para solucionar esse problema. E funciona, tá? Funciona, é rápido, a própria lei prevê uma agilidade para esse tipo de questão. Então vamos procurar usar esse remédio. Hoje eu falei sobre habeas corpus liberatório, quando a pessoa estiver presa. Amanhã eu vou conversar com vocês sobre o preventivo, tá bom? Por hora hoje, eu gostaria, naquele nosso bate-papo de sempre, de falar do meu advogado. Hoje eu não me canso de falar dele. Eu estava com um problema muito grande, tá? Como diz em Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. Caramba, rapaz, complicou a situação. Aí vem lá, Romanos 3, do 23 ao 26. Olha só, esses são os exemplos que eu estou dando. Tá? Romanos 3, do 23 ao 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí você se pergunta, você está rindo, né, cara? A alma que pecar, essa morrerá. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você está rindo por quê? Rapaz, eu estou rindo. É porque meu advogado é sensacional. Meu advogado chegou diante dos mais rigorosos juízes que eu conheço. Que é amoroso, mas ali está na função de julgar. E lidar com esse juiz tem um problema. Esse juiz é onisciente, onipotente e onipresente. Tudo sabe, tudo vê, tudo pode, tudo conhece. Impossível se esconder qualquer coisa dele. Esse juiz sabe até, acompanha até um fio de cabelo que cresce na sua cabeça. Que dirá aquele pecadorzinho seu que fiz escondido, que ninguém sabe. Ele sabe de tudo. Aí o meu advogado chega diante do juiz e tudo bem. Ele realmente pecou e realmente a alma que pecar, essa morrerá e destituída da glória de Deus. Vamos fazer o seguinte, eu pago o preço para ele, eu morro no lugar dele. E foi isso que ele fez. Morreu em meu lugar, em nosso lugar, no lugar de todo aquele que crê e acredita nele, que aceita esse sacrifício dele. Por isso que eu falo, esse advogado é maravilhoso, é espetacular. Aí em Romanos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o porquê do meu sorriso? Porque continua dizendo, sendo justificados
gratuitamente por meio da graça, que a graça é o favor que Deus nos fez, mandar Jesus, seu Filho, para morrer em nosso lugar. E por falar nisso, talvez você tenha levantado hoje, ou reclamando, ou talvez não reclamando, mas muito apressado, muito atarefado. E só queria te perguntar uma coisa. Você agradeceu a Deus hoje? Eu salvei uma pessoa uma vez, na praia, quase se afogando, na praia de Coqueiral de Taparica, nós éramos jovens ainda, nadei, carreguei a pessoa, trouxe e salvei essa pessoa. Isso eu tinha cerca de 18 anos de idade. É a Marli o nome dela. 18 anos de idade. Marli era praticamente da minha idade, um pouco mais nova. Gente, vocês acreditam que até hoje, uma coisa banal, simples, a Marli trouxe aqui, até hoje, a Marli, quando me vê, ela me agradece, lembra? Quando tá numa rodinha de amiga, ela fala, ó, eu tô viva por causa de Marco, olha. Ele me salvou aquele dia na praia, conta a história todinha e me agradece. Você agradeceu a Deus hoje por ter morrido na cruz por você? Eu não morri na cruz por Marli, só puxei ela ali, ó, pedindo. Ela até hoje me agradece. Você se lembrou de agradecer a Deus hoje por ter morrido por você? Por ter comprado você, ter comprado a tua briga, ter comprado o teu pecado e te dado a salvação de graça? Só um lembrete. Fiquem com Deus.